Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Hoje nós temos um convidado fantástico aqui para vocês. Eu fiz um resuminho aqui de tudo que eu vi que ele fazia. Ele é médico, ele é pastor, vereador, já foi deputado, atualmente secretário da Assistência Social da cidade de São Paulo. E o que eu esqueci aí? Completa. Você esqueceu o mais importante, ele é júnior. Ele é júnior. Isso significa que, assim como eu, tem uma herança que vem do pai, Carlos Alberto Bezerra Júnior, filho de Carlos Alberto Bezerra, que é o fundador da Comunidade da Graça, e ele é um amigo de muitos anos. Andamos juntos, nossas comunidades e igrejas cresceram com 1 ano de diferença. Então, conheço o Júnior há um tempasso e acompanhei essa carreira de estudante de medicina, médico, ação como médico na Fundação Comunidade da Graça, depois envolvimento com a política, vereança. Voto é secreto, mas vocês sabem que eu já votei aqui, né? Vereador, deputado estadual. E, ultimamente, teve essa oportunidade de participar do executivo, né? Já em 2 secretarias aqui do município de São Paulo. E nós queremos conversar hoje sobre isso. Se você está nos ouvindo, é a oportunidade de entender como é que é um cristão na política. Como é que são os valores que nós temos como cristãos que precisam imperar. Como é que a gente nada nesse mar tão revolto aí, que é o mar político, principalmente em momentos tão complicados como esse, que não dá nem para nadar, porque o mar abriu, né? Parece um mar vermelho aqui, dividiu aqui. E o que tem de tubarão de um lado e de outro. Ficou super polarizado aqui, né? Super polarizado. Então, vamos começar falando sobre essas coisas. Bem-vindo, Carlos Alberto Bezerra Júnior, ao nosso Papo. Primeira pergunta para você já dá os seus boas-vindas aí para os nossos ouvintes. Como é essa sua trajetória de vida de cristão, médico e pensar em agir no mundo político? Como é que você fez essa transição? Bom, antes de mais nada, obrigado, né? Obrigado pelo papo. Obrigado ao Paulo. Aos Paulos. Aqui é tudo Paulo. Obrigado aos Paulos, mas é uma alegria poder estar aqui celebrando, também, de certa forma, celebrando uma amizade de tantos anos, que é uma amizade que extrapola o campo humano para ser também uma afinidade espiritual que nos une, como mesmo você estava dizendo, com igrejas irmãs, uma caminhada cristã comum, famílias, enfim, é uma alegria muito grande, viu, Paulo? Obrigado pelo carinho. A minha vida, eu acho que assim, não foi muito, minha descoberta da vocação política não foi muito o padrão do que acontece na política, né? Eu cresci na igreja, né? Me converti aos 11 anos de idade, com 11 anos eu me converto, e eu fiz uma oração dupla naquela noite que eu me converti. Tinha um grupo de missionários de um navio que fazia evangelismo, o navio Doulos, estava na igreja e tal, eles estavam pregando, e aí eu respondi, eu achei incrível aqueles caras ali, aqueles médicos, aqueles profissionais de saúde e tal, que giravam o mundo, evangelizando, fazendo ações humanitárias. E aí eu fiz uma oração dupla naquela noite. Primeiro eu entreguei minha vida a Cristo, né, reconhecendo a necessidade de uma mudança de coração, enfim, de nascer de novo. Ali entreguei minha vida a Cristo e, na sequência de ter entregado a minha vida a Cristo, eu olhei para aqueles caras ali e falei, Senhor, eu queria ser um médico missionário. Esse era meu sonho. E vocês sabem que oração é um negócio perigosíssimo, né? Porque Deus responde. Oração de criança, então, Você pede sem saber, né? É um torpedo. E aí, anos depois, eu cheguei à universidade, fui estudar medicina, e aí o chamado começou a aquecer no meu coração. Eu falei, puxa, eu não quero... E eu entreguei a minha carreira ao Senhor. Eu falei, eu não quero ser só um médico, né? Não tem nenhum problema nisso, ser um médico, ter seu consultório, sua clínica, trabalhar nos hospitais, mas eu queria muito mais do que isso. Eu queria poder utilizar aquele instrumento da medicina em favor das pessoas, como instrumento mesmo de serviço, de mudança de contextos sociais. E aí Deus foi trabalhando, a gente começou um trabalho, enfim, era o embrião de um trabalho social na nossa comunidade. A gente começou a se reunir com outros estudantes de medicina, de outras carreiras. A gente começou a se reunir e pensar como é que a gente podia atuar no entorno da nossa comunidade, porque começou a nos gerar muito incômodo o fato
da gente ir lá todos os domingos, era incrível, tinha uma experiência incrível, a gente ouvia uma boa palavra, saía fortalecido, motivado, cantava, tinha amigos, tinha irmãos, mas chegava ali do outro lado da comunidade, 10 quadras para baixo, você via sinais de pobreza, às vezes de extrema pobreza, favela e tal. Falei, poxa, como é que a gente pode mudar isso? E a gente começou a se reunir, primeiro grupo de voluntários, surge então o embrião daquilo que se transformou depois na Fundação Comunidade da Graça. Aquilo foi avançando, o trabalho foi indo e tal. Enfim, para resumir a ópera, o que aconteceu? Eu estava à frente do trabalho, coordenava um grande grupo de voluntários, a gente estava atuando socialmente nessa perspectiva de fé que nos movia a mudar contextos sociais, diminuição de desigualdade, enfrentamento da injustiça e tal, aí da pobreza. Aí as pessoas começaram a olhar para mim no ano de 2000, teve uma crise ética muito forte na Câmara Municipal na época, teve a tal da máfia dos fiscais, não sei se você lembra disso. Lembro. A gente pegava no colo naquela época tal. Olha aí, já entregou a idade. E aí, com aquela crise ali nos anos 98, 99, final da década de 90, eu já era um ativista social, eu era um estudante de medicina, tinha saído da escola já, acostumado a mobilizar voluntários, acostumado a atuar em programas comunitários e tal. E aí as pessoas começaram a falar comigo, falar, acho que você deveria ser candidato. Candidato? Como é que vocês estão falando? Não, acho que você deveria ser candidato, tal. Eu falei, mas como eu vou ser candidato? Não, nós vamos ajudar. A cidade precisa de renovação, precisa de novas ideias. Vocês têm feito projetos incríveis aqui. Tal. E aí, a gente começou a se organizar. Eu falei, bom, então vamos servir para as pessoas. E aí surgiu a ideia que depois de uma coisa... Naqueles primeiros grupos, surgiu o embrião de uma ideia que depois se transformou, quando eu me elegi a primeira vez, no programa Mãe Paulistana. Que era uma ideia de construir, de ter um programa que garantisse que a gestante tivesse acesso gratuito ao posto de saúde, ao pré-natal, todos os medicamentos, a vaga no hospital, porque na época era uma loucura. A pessoa ficava grávida, ia ter bebê, não conseguia a vaga no hospital da região. Acabava tendo que, às vezes, estava fazendo pré-natal na Zona Sul, ia ganhar bebê depois de uma romaria, buscando vaga lá no fundão da Leste. Era uma loucura. E aí a ideia era organizar isso. Apresentei isso como ideia, logo depois ganhei a eleição, e aí virou o programa Mãe Paulistana. Bom, e aí o restante da história, aí vocês já sabem, aí nós estamos aqui 22 anos depois, imagina. Se a sua primeira eleição foi em 2000? 2000, foi no ano de 2000, minha primeira eleição. Esse projeto já foi na primeira eleição? Esse projeto foi na primeira eleição. Como é que ele surgiu? Na minha primeira eleição, a gente fez grupos que discutiam a cidade. Então, por exemplo, a gente pegava profissionais de saúde para oferecer soluções práticas para problemas complexos, soluções simples para problemas complexos que poderiam ser aplicadas com baixo custo e alto impacto. Então a gente tinha um grupo de saúde, tinha um grupo de meio ambiente, tinha um grupo de pessoas com deficiência, tinha vários grupos, né? E a gente estudava aquilo e a gente aplicava a nossa fé naquilo. Né? A gente fazia também, era um grupo que tinha estudo bíblico, então a gente conversava muito sobre reforma agrária, desigualdade, pobreza, a questão do quarteto, me fugiu a palavra agora, o quarteto da vulnerabilidade, que o reverendo Tim Keller usa muito essa terminologia, né? Que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então a gente começou a ler a Bíblia, ler os profetas, assim, o que a Bíblia também tem a nos dizer sobre garantia de direito, quem deve ser prioridade nas agendas públicas, como é que a gente muda, se é prioridade, como é que a gente muda os orçamentos. E aí foi indo. Aí surgiu a ideia principal era, eu vi muitas vezes, Paulinho, eu trabalhei praticamente 15 anos em pronto-socorros municipais. E muitas vezes eu vi mulheres terem problemas na hora de ganhar o bebê pelo fato de não terem feito pré-natal por uma dificuldade, por exemplo, de transporte. Imagina, era inconcebível a gente pensar na cidade mais rica da América Latina, a gente ter pessoas que não estavam fazendo pré-natal
porque não tinham dinheiro, não tinham recurso para pagar o ônibus para ir de casa até o posto de saúde e poder manter a frequência no acompanhamento, né? E isso trazia impacto na hora do parto. Né? Então, já que a gente está falando aqui, eu vou falar em 2 minutos aqui a história que me levou a isso. Né? Eu estava de plantão num pronto-socorro da prefeitura, isso lá pelos idos de final da década de 90. Estava de plantão na prefeitura e aí chegou uma grávida num carro da polícia, 3 horas da manhã. Aquilo era muito frequente e tal. Aí ela chegou aos prantos, gritando e tal. O bebê estava entre as pernas, cabeça para fora, mas não nascia. Aí eu perguntei para ela, só tá assim há quanto tempo? Ela, lá ofegante e tal, tem 20 minutos. Falei, pô, peraí, porque isso não é normal. O bebê pôs a cabeça para fora, em 1 minuto, 2 minutos, ele tá saindo, não tem... Se não saiu é porque tem algum problema a mais. E de fato tinha. A gente levou para dentro, levou para a sala de parto, fez as manobras, foi um parto dificílimo, né? Porque o bebê tinha o que a gente chama de distócia de espáduas, que é quando o ombro é muito largo, e aí ele não passa. E você tem que fazer manobra radical. Nesse caso, a única manobra que te sobra ali é você fraturar as 2 clavículas aqui do bebê, com uma manobra bidigital, né, que a gente chama, fratura, diminui o espaço, ele nasce. E aquilo depois, claro, recompõe, porque é muito plástico, é muito... mas o que aconteceu nesse caso específico, e não por causa da manobra? O bebê nasceu, mas nasceu em péssimas condições, claro, 20 minutos em sofrimento em casa, né? Faltando oxigenação, o pediatra trabalhou, tentou manobras e tal, perdeu o bebê com mais de 3,5 kg, 9 meses, tal, de termo, tal. O bebê não sobreviveu. Depois que a gente soube, depois que o pediatra levou e tal. E aí foi que houve um despertamento para mim, né? Por quê? Porque terminei as manobras, tudo, aquilo foi muito frustrante, foi terrível. Ainda ter sido uma situação desgastante. Não, você investe tudo ali e dá errado. Tudo, assim, você está num hospital público com condições, você está capacitado para fazer o que está fazendo, os outros profissionais na sala, quer dizer, está todo mundo diante de algo que está preparado para enfrentar, mas impotente por causa de uma outra situação, que é a questão dela não ter feito pré-natal. E eu, na minha cabeça de médico, classe média, né, aí terminou tudo, ela foi para enfermaria, eu dei a notícia péssima para a família. Imagino que é uma notícia difícil de dar. Imagino que você e fora que isso a gente não aprende na faculdade, né? Ninguém te ensina. Você aprende na raça? Entendeu? É na raça, chegar lá e falar, ó, escuta, vai lá e fala. Aconteceu isso. E aí quando aconteceu isso, eu dei a notícia e tal, mas eu não conseguia dormir. 5 horas da manhã, assim que lá, não conseguia dormir. Aí fui lá na enfermaria, fui falar com ela, mas por que a senhora não fez pré-natal, cara? Se a senhora tivesse feito pré-natal, o médico teria visto que o bebê era enorme, não estava numa posição adequada, teria indicado uma cesariana eletiva, marcada, estava tudo certo. Aí ela olhou para mim assim, doutor, como assim pré-natal? O que é pré-natal? Entendeu? Como assim pré-natal? Do que o senhor está falando? Para eu ir no médico, eu tenho que tomar 3 conduções. Para ir, 3 para voltar. Eu tenho mais 3 filhos lá em casa. Esse recurso, eu tive que escolher. Ou eu dava pão e leite para quem estava em casa, ou fazia isso. E aí eu me dei conta que a gente estava diante de uma baita de uma injustiça, uma tremenda injustiça, que eu acho que passava despercebido pela maioria das pessoas. E aí foi que essa experiência tal, aí pintou a ideia e aí a gente jogou para dentro daquele grupo e tal, falou, escuta, a gente precisa fazer algo para melhorar isso, para melhorar as condições do pré-natal. E uma das formas seria você ter um bilhete eletrônico, né? Matriculou no pré-natal, ganha um bilhete eletrônico, aí vir do hospital. É isso. Vai, volta do hospital, tem isso garantido e tal. E aí você vê, passadas 2 décadas, a gente, por causa disso, por causa dessa ação que foi feita, garantiu-se o transporte, a gente criou na cidade uma central reguladora de encaminhamentos e de vagas, isso melhorou demais a distribuição de leitos, né? Organizou-se isso e tal, até na época o Serra era prefeito, o Serra ainda acrescentou um outro benefício, que era o primeiro enxovalzinho, da criança, né? Estimulou-se o pré-natal. O que aconteceu? Rapidamente a gente subiu
para a média preconizada pela Organização Mundial de Saúde, com um mínimo de 6 consultas. A maioria das gestantes passaram a ter um mínimo de 6 consultas na cidade, e a gente teve, fruto da melhoria do acesso ao pré-natal e da qualidade do pré-natal, a gente teve uma queda recorde de mortalidade materna e infantil. E aí eu fecho o meu raciocínio falando com vocês o seguinte: é nisso que eu acredito como a participação cristã na política. Porque se tem cristão na política, o resultado necessariamente precisa ser a promoção da justiça e a garantia da vida. Precisa disso. Né? Então, eu sempre disse, depois das minhas outras campanhas, eu sempre falava o seguinte: eu tenho muito claro que o resultado a ser extraído de políticas públicas com a participação de cristãos é a preservação da vida. Melhorou a qualidade de vida na cidade? Tem que ter, se tem presença cristã na política, tem que ter melhoria da qualidade de vida, tem que ter melhor preservação do útero até a tumba, sabe? Todo esse período de vida. Porque se a vida passa a ser prioridade na cidade, puxa vida, a gente trouxe uma pauta que é uma pauta cristã, que é a valorização da vida, que é fundamental. Então, é isso aí. Que na minha opinião, né, é o dever do Estado, né? Ele tem que garantir uma infra que faça com que você possa construir em cima, né? Todo mundo sabe aqui, né? Eu tenho uma história de vida de mercado financeiro, e olhando prosperidade, riqueza, distribuição de riqueza, tem esses dois grandes blocos, né? Você tem a grande pergunta: como é que eu gero riqueza e como é que eu distribuo riqueza? E via de regra, quem é bom para gerar riqueza é ruim para distribuir, e quem é bom para distribuir é péssimo para gerar. Então, em termos de governo de Estado, é bom dar uma equilibrada, porque se você não tem alguém que gera, não tem o que distribuir. E eu acho que o papel do Estado é propiciar uma infraestrutura para que quem tem condições de gerar riqueza gere. Né? Eu lembro sempre do Bill Gates falando: se eu tivesse nascido na África, eu teria a mesma capacidade, mas jamais faria as mesmas coisas. Porque eu nasci num lugar que me deu a condição de fazer o que eu faço, e é por isso que ele está lá investindo aí na fundação dele lá no mundo inteiro. Então, tem que ter a infra para poder ter educação, saúde, segurança e tudo mais. E aí porque aí quando o Estado começa a querer se meter a te ensinar como é que gera riqueza, um problema. É complicado. Aí é uma estatização. Quando começa a atrapalhar o empreendedor, sai da frente, né? Diminui o imposto. Cerceia a criatividade, aí vai. Porque aí, em nome disso... É um equilíbrio difícil, né? Porque em nome muito de difícil. Ajudar difícil. as pessoas, você vai indo numa direção. E aí você descobre que você já passou do ponto ótimo. Você está começando a piorar a situação de todo mundo. E ainda assim com uma intenção boa. Como é que funciona esse equilíbrio? Por exemplo, esse projeto que você citou, e depois tem um outro projeto seu que é recente, o Vila Reencontro, que eu queria fazer perguntas também. Por exemplo, nesse caso aí, da onde que veio o recurso? Por mais que deve ser uma coisa pequena, que é só garantir o bilhete único da pessoa, como é que vem o recurso? Da onde que deve sair esse tipo de coisa para garantir um benefício que muitos precisam? O recurso, na época, você vê, na época a gente debatia muito ideias que tivessem baixo custo, tivessem fácil implantabilidade e alto impacto. E fácil execuibilidade também, porque às vezes a ideia é boa, mas ela é tão complexa que você acaba não conseguindo executar. Né? E também não adianta você ter uma ideia que acaba gerando um peso tão grande que no final, lá na ponta, você olha para trás e fala assim: puxa, isso está custando tanto que, na verdade, se eu tivesse trabalhado na prevenção para evitar isso, teria sido muito melhor. Teria sido mais barato. Claro. Mas o fato é que o impacto à época, quando a gente implantou, era de 0,0001% do orçamento da Secretaria de Transportes na cidade. Ou seja, era um impacto mínimo por causa das gratuidades do parto. A gente precisa lembrar que nem todo mundo, das gratuidades do transporte, nem todo mundo na cidade, à época, se não me falha a memória, nós tínhamos uma média aí de 100 mil nascimentos por ano. Né? 30% mais ou menos desses aconteciam na rede pública. Né? E aí tem o sistema suplementar, tem os outros sistemas e tal, mas era mais ou menos isso. Então, se todo mundo usasse, assim, o custo mesmo assim ainda era muito baixo. E a ideia principal era qual?
através de um benefício, vamos dizer, um benefício claro, concreto e simples, estimular o pré-natal. Porque muita gente deixou de ter atenção para a importância do pré-natal, achando que, deixa para lá, afinal, não precisa tanto. Mas no momento que você tem um benefício claro, peraí, eu vou fazer o pré-natal e eu sei que fazendo o pré-natal eu vou poder ter o meu transporte, eu vou ter todos os medicamentos ao longo desse período. Eu vou ter a vaga do meu hospital na minha região, tal, garantida. E ainda vou ter meu primeiro enxoval. Isso tudo foi se amarrando de uma forma que fez com que as pessoas, aquelas que ainda não tinham, vamos dizer, a consciência ou a sensibilidade com relação à importância do pré-natal para si mesmas, tivessem uma visão completamente distinta. Hoje, por exemplo, agora esse mês, isso foi se aprimorando, né, ao longo dos anos. Agora, nesse mês, por exemplo, olha onde a gente já está chegando. O prefeito Ricardo Nunes agora lançou o Mãe Paulistana Creche. Já existe agora na cidade uma parceria entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação para fazer o quê? Como a gente, nesses últimos 2 anos, nós zeramos a fila de creche na cidade, o que é um tremendo avanço, né? Se a gente lembrar que em 2016 a gente tinha uma fila aí chegando na casa dos 90 mil pessoas. Acreditar que nesse momento a gente não tem mais filas é um tremendo avanço. Bom, em virtude disso, o que a gente está podendo fazer? As mães que estão matriculadas no Mãe Paulistana, então elas têm... Elas já vão para o creche. Todo o direito. Aí, ela tem o direito do transporte até o bebê completar 1 ano de vida, que é o momento mais importante de acompanhamento com o pediatra e tal, neonatologista, e já tem a vaga garantida na creche. Então você vai amarrando toda uma política de valorização da vida que vai fazendo com que cada vez mais, enfim, a vida de fato seja prioritária melhor, na cidade. Né? Claro. E se começar melhor, tem muito mais chance de desenvolver bem, né? Isso na educação e Sim. vai acompanhando o desenvolvimento da pessoa desde o começo. É isso aí. Você falou que chegou o convite para você no partido, no meio. Como é que chega um convite desses? Era alguém que já te conhecia? A pessoa ouviu o projeto e gostou? Ou você teve que convencer ela a gostar do projeto depois do convite? Você diz da primeira candidatura? Porque depois eu imagino que vai acontecer mais naturalmente. Mas você lá do nada, sem estar envolvido, como é que chega um convite desses? Eu tinha, desde os meus tempos de universidade, eu tinha um envolvimento partidário. Uhum. Né? Eu me envolvi na época da universidade, a gente estava na reabertura democrática, o Brasil estava se reabrindo, votando. Eu me encantei com a proposta da social-democracia. Na época, o Mário Covas era candidato à presidência da República. Você tinha candidatos em todos os espectros políticos, aliás. Olha como a política anda diferente. Né? Mas você vê, por exemplo, a eleição de 89, que é o ano em que eu me filiei ao meu partido, você tinha da esquerda, centro e direita, você tinha candidatos muito qualificados. Você tinha, no campo da esquerda, você tinha o Roberto Freire, você tinha o Brizola, você tinha o Lula, você tinha o Gabeira, candidaturas mais ao centro, você tinha Mário Covas, candidatura, que eu estou me lembrando aqui, né? Guimarães, né? Ulisses. Aí mais à direita você tinha Maluf, Aureliano Chaves, enfim... O Collor, tal. Então, assim, você tinha o Afif, você tinha em todo o espectro político, você tinha candidaturas... Opções viáveis. E, enfim, gente que pensava o país. Devia já ter o Aimael naquela época. É possível. Continua até hoje. Mas você tinha, né? E naquele momento eu me filiei ao partido, então eu estava afiliado ao partido. Eu não tinha uma vida partidária tão forte, porque eu tinha ido para o terceiro setor e acreditava muito no ativismo social. E aí, nesse momento, né, de efervescência na cidade e tal, o partido procurando quadros, aí acabou chegando em mim e tal. E aí a coisa veio, o convite, aí as pessoas, enfim. Aí eu tive um preparo também, que eu acho uma coisa super importante para mim. Tem 2 coisas que eu penso que são fundamentais na vida pública, que qualificam. E aí a gente vamos falar dos cristãos, né? Qualificam cristãos para a vida pública. Né? São 2 coisas que se equilibram. O preparo, tem que ter preparo para conhecer, enfim, como funciona uma cidade, como funciona o Estado, enfim, como funciona uma ideias nação. boas e práticas, né? Você precisa ter conhecimento prático das coisas. Saber interpretar, né? Saber interpretar seu tempo, saber ter conhecimento elementar, científico, para saber interpretar.
E a segunda coisa, as duas, como eu disse, equilíbrio, a segunda coisa tem muito a ver com aquilo que Jesus dizia. Quando perguntaram para ele, mestre, quem será o primeiro no teu reino? Né? O primeiro no meu reino é o último. Porque no meu reino a lógica é diferente. A lógica é do serviço. Quem quiser governar, que comece servindo. E aí eu penso que, aliado ao conhecimento acadêmico, se possível, o melhor possível, né? A gente sabe que a gente também está num país onde muita gente também não tem acesso, mas o ideal é que se tenha. Mas tão ou mais importante é aí o envolvimento com serviço comunitário. Né? A presença na comunidade, o serviço às pessoas, o conhecer a dor das pessoas, o conhecer a desigualdade, a miséria, enfim, a realidade brasileira de perto, né? Atuando em comunidades. E aí pode ser, tem inúmeros conselhos, tem conselho de segurança, tem conselhos de todos os tipos, né? Tem os conselhos comunitários, tem 1000 participações. O voluntariado, eu acho que para mim o voluntariado foi uma escola incrível. Né? Eu aprendi, a minha grande escola política, e hoje no próprio executivo, foi no voluntariado. Né? Então, eu penso que nada substitui essas duas coisas. Na prática e o conhecimento. Essa é uma coisa que eu queria até falar aí, porque eu acho que é bom até para o pessoal que está ouvindo entender, né? Quando a gente fala de crente na política, a gente logo pensa em cargos eletivos, né? Então, crente na política, ele vai se candidatar a quê? Mas é muito mais amplo do que isso, né? Então, a vida pública, né, no sentido da palavra, né, que é aquilo que é de todo mundo, né? A política no sentido que é da porta para fora. Então, tem esses conselhos, né? Um cristão que pode atuar no seu bairro, que pode atuar na dimensão do tratamento à criança, adolescente, no direito à educação, na questão da segurança. Tem muitos organismos dentro da estrutura do executivo que o cristão acaba não participando. E quem participa é sempre alguém que está lá politicamente enviesado, né? Uhum. Como é que um cristão pode realmente ter uma ação política não partidária, né? Eu vou emendar uma pergunta nisso, então, e já vai as duas juntas, que eu acho que as duas são na mesma linha, aí você pode responder as duas como for melhor. Mas eu tava vendo o teu livro, né, o Fé e Cidadania, e vi que você aborda muito sobre esse tema de qual que é a participação, qual que é a conscientização que a pessoa tem. Então, assim, ele perguntou como participar sem ser sendo político, e eu perguntaria de uma forma mais teórica, qual que é o papel, existe um papel definido, assim, para o cristão na política, ou ele não tem que participar? Eu imagino que não seja essa a sua resposta, mas entre as várias opções... Até porque tem muita gente que defende a não participação. Por isso que eu levantei essa bola. Tem muita gente que fala, não, essas coisas não tem que se misturar, aí só tem coisa ruim. Então, qual que tem que ser o papel cristão da política? E já emendando, como é que ele participa disso, mesmo que não seja sendo político? Começando de trás para frente, o papel cristão na política é, sem dúvida nenhuma, a promoção da justiça, a garantia do direito, valorização da vida. Para mim, isso está posto. Fundamentalmente é isso. Agora, cada um vai aplicar isso dentro da formação que tem, da leitura das escrituras que tem, e por isso que eu sempre digo, a gente precisa aprender entre nós mesmos a respeitar. Nós temos irmãos que são de direita, nós temos irmãos que são de esquerda, nós temos irmãos que são de centro, e eu conheço cristãos piedosos em todo o espectro político, né, que defendem as suas causas baseados naquilo que fazem como leitura bíblica. O que a gente não pode jamais é incorrer na tentação de submeter o evangelho a ideologias políticas. Quer dizer, o evangelho é de direita. Mentira. O evangelho é de esquerda. Mentira. Desonestidade intelectual. Não. O evangelho é o evangelho. O evangelho é eterno. O evangelho é de inspiração divina. Né? Ideologias são humanas, passageiras, mutáveis mutantes. Quer dizer, não tem... Tem falha também. Entendeu? Agora, assim, o que a gente não pode de maneira nenhuma, porque eu acho que aí sim, isso enfraquece, isso instrumentaliza, isso gera essa guerra que a gente tem. Não, se você não pensa de acordo com a minha ideologia, então você não é cristão. Pacote de assinatura ideológica. Não dá para fazer isso. Né? Então, o nosso papel é um papel de serviço, o nosso papel é um papel de transformação. E aí, não é só para quem tem cargo eletivo, como bem coloca o Paulo. É sob todos os aspectos. Né? Ser cristão e estar no mundo é ser um agente do reino em postos avançados.
né? É servir ao Senhor em outros espaços. Durante muito tempo se acreditou que só tinha, e ainda tem muita gente que acredita que só há uma forma de servir a Deus nesse mundo, que é qual? É estando na igreja, sendo pastor, pastora, missionário, missionária ou do ministério de louvor, né? E aí fica espaço para muito pouca gente, né? E o restante? E a segunda-feira? Só assiste, não serve. Entendeu? Então eu só sirvo ao Senhor no domingo, e na segunda-feira, como é que eu faço? Não, peraí, você é o quê? Você é um advogado? Não, peraí, você é um advogado, você é um agente a serviço do reino, lá onde você está, na promoção da justiça. Você é um professor, é uma professora, é isso, você é operário, você é dona de casa. Aonde você estiver cumprindo a função que você está cumprindo, você tem sempre que lembrar que a sua missão, sua vocação é cooperar com Deus para colocar ordem nesse caos aqui que está esse negócio, né? Isso é um trabalho complexo, isso é luta todo dia, diária. Sobre a questão do envolvimento partidário, aí é uma escolha, né? Se a gente quer ter uma ação eletiva, não tem jeito, tem que escolher um partido e encarar um partido com... Todos os partidos têm virtudes e problemas graves, todos. Não tem partido que é agremiação de santos e outro é agremiação de 100% ruim, demônios. 100% bom. Ruim, 100%... Partidos são partidos. Né? Aliás, dentro do próprio partido tem pessoas que pensam de maneira absolutamente distinta. Eu, dentro do meu próprio partido, penso muito diferente de grande parcela das lideranças que estão aí. Penso, às vezes, muito mais parecido com outros líderes que passaram. Né? Mas, enfim, isso é partido. Para ter uma disputa, para se fazer uma disputa eleitoral, quem pensa numa carreira política, partido. Agora, em não querer, não, eu quero ter uma ação cidadã, mas não vinculada a partidos. Puxa vida. Dá para se envolver nos conselhos, conselho da criança e do adolescente, conselho tutelar. Conselho tutelar é um negócio, enfim, uma ferramenta importantíssima, que vai dentro da casa das pessoas, que protege crianças de violência sexual, que reconhece esses sinais. Isso é importantíssimo. Os conselhos de saúde, que cuidam das UBSs, das unidades de saúde no bairro, fiscalizar aquilo, estar perto, ver como é que o dinheiro público está sendo aplicado, se está sendo ou não. Quer dizer, dá para se fazer isso também sem necessariamente ter uma vinculação partidária. Ou ação voluntária. A ação voluntária numa ONG ligada a uma igreja, ou uma causa, a causa ambiental, a causa da defesa dos animais, enfim. Tudo isso pode se dar de forma cristã, absolutamente tranquila. Né? E como que funciona isso? Você me despertou a atenção, você falou o partido não é uma coisa uníssona, né? Não é todo mundo igual. Aí vamos supor, pegando o exemplo do seu primeiro projeto, você leva lá e a galera não quer. Você tem que calar a boca e aceitar? Você pode discutir? Como é que funciona essa dinâmica? Não necessariamente. Você faz o embate. Por exemplo, eu tive um projeto que acabou, para surpresa da gente, acabou ganhando uma repercussão mundial, que foi o projeto que eu fiz, que se transformou em lei, a Lei Paulista contra o Trabalho Escravo, né, aqui em São Paulo. Ele foi apresentado 3 vezes depois de estar pronto para ser votado e a gente não conseguia consenso, por exemplo, no plenário. E, normalmente, nos plenários, ao contrário do que as pessoas imaginam, as coisas que são votadas são sempre no consenso. Elas são debatidas antes. E já chega meio que pronto. Já chega consensuado. Mesmo quem vai votar contra vai lá e manifesta. Sou contrário e tal, mas já se sabe que aquilo vai ser... Você consegue fazer a conta antes. Vai ser aprovado. Se não tem consenso, não vai, já não passa ali atrás. Dentro do partido, enfim, pelo menos a experiência que eu tenho do meu partido, sempre houve uma liberdade muito grande de pensamento, de manifestação. Eu, por exemplo, várias vezes eu votei contra o meu partido em questões que eu divergia completamente. E eu sempre deixei muito claro o seguinte, eu vou com o meu partido, eu vou com a minha ideologia, com aquilo que eu acredito, até o momento que aquilo conflite com princípios meus de fé. No momento em que conflitar com as minhas questões de fé, eu já sei por qual lado eu optei. Eu optei pela minha fé. Eu vou sempre optar pela minha fé. Aí é uma questão de foro íntimo minha. E o partido jamais interferiu nisso. Agora, eu nunca vi assim, uma experiência de ter um partido que obrigue alguém a votar. E normalmente, se vai ter um constrangimento desse tipo, a própria pessoa sai do partido e vai para outro lugar e tal. Mas a beleza do partido é essa tensão interna mesmo. O Mário Covas falava, eu sou um revolucionário dentro do meu próprio partido. Né? O Mário Covas falava, a beleza do partido, a força de um partido, está nesse debate de ideias. A grande questão é que hoje, a gente está vivendo um momento tão complexo, assim...
há uma desqualificação da política, onde não se valoriza mais o debate. O debate foi substituído pelo embate, quando não pelo combate. Né? Você vê, vira e mexe, as pessoas querem se pegar no tapa. Na mão mesmo. Resolver as ideias na mão. Dentro do parlamento, e não só dentro do parlamento, o que a gente vê na rua, poxa, o que a gente viu aí há 2 semanas atrás, o cara pegar um revólver e matar outro por causa de candidato XYZ, isso é uma insanidade, sabe? Não faz sentido o que a gente está vivendo, porque as pessoas estão transformando a política numa espécie de religião, sabe? É uma espécie de religião. E, aliás, o grande perigo de misturar fé e política é esse, né? Quando você instrumentaliza e a política ganha ares do sagrado, e aí assim, o meu é sagrado e o dele é do demônio. Então agora vamos eliminar o demônio. Isso é perigosíssimo. Todas as vezes que isso aconteceu na história, o resultado a gente já sabe. Inquisição, ditadura, morte das minorias, enfim, não funciona. Não funciona. Lembrando que, por causa disso, nós, protestantes, através da reforma, legamos ao mundo ocidental a separação entre Estado e Igreja. Isso vem da reforma protestante. Isso é princípio nosso. Por que isso? Para garantir que quem pensa diferente, para garantir que quem tem o credo diferente, tenha liberdade de expressão e possa, enfim, possa se manifestar dessa forma. Aqui, ó. Tivemos aqui o Jean e o Tiago, que são do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Esse livro é maravilhoso, A Laicidade Colaborativa Brasileira. Porque, faço propaganda aqui, se você não assistiu esse podcast, volta lá, né? O que o Carlos Alberto acabou de dizer foi a reforma protestante que garantiu que o Estado tem que ser laico. E o Estado laico não quer dizer que o povo não é religioso. Isso. Quer dizer que ele não vai se meter, como era na Idade Média, lá o rei e a nobreza fechavam o clero e a religião. Então, se você não acredita naquilo que o rei acredita, você está fora. É isso. O Talibã. É o Talibã. É o Talibã, que usa uma democracia, né? E aí você vem pelo voto, aí você tem, quando você falou essa frase é complexa também, porque existe muito na história exemplos de pessoas totalitárias, de gente que é radical, mas que usa a democracia para ter o direito de fala, e aí quando ganha... Tira o direito dos outros. Tira o direito dos outros. Então, isso aqui não é só islamismo, que islamismo realmente, você vai, ganha a eleição, quando ganhou a eleição, tchau. Já não tem mais a próxima eleição. A próxima é daqui a uns séculos. Ou então, o que acontece em um monte de países aí, principalmente a linha mais comunista, de ter uma eleição que é fake. Uhum. Né? Você bota uma eleição, mas o cara faz de conta. É eterno lá. Então não existe a troca, a alternância de poder. E essa laicidade é muito legal, porque ela fala que a laicidade brasileira, que é igual à americana nesse sentido, é que o Estado tem que garantir que igreja e religião é algo acima. Não é algo abaixo do Estado para o controle, é algo além. Perfeito. É algo além. E o Brasil tem essa origem, né? Essa origem. Então, vale a pena aqui, viu? Vale a pena. O livrinho vale a pena. Não, e você fez uma boa lembrança, porque eu tenho, para mim, muito claro, assim, o conceito que eu tenho, para mim, o que é, de maneira muito simples e direta, o que é o Estado laico? O Estado laico é aquele que garante a liberdade do exercício e da expressão de fé de todos aqueles que querem ter expressão de fé, inclusive daqueles que não querem crer, inclusive dos que não creem. Liberdade para todos. Sim. Esse é o Estado laico. Ele não é o Estado anti-religião, onde você é proibido de fazer sua expressão religiosa, onde você é proibido de usar os seus, enfim... ter seus valores. De ter suas expressões, seus valores públicas. E tal. É isso. Né? Quer dizer, qualquer intromissão do Estado na fé ou intromissão da igreja no Estado, bom, o resultado historicamente está aí mostrando. Você já citou vários. E a gente sabe que o resultado é de fato desastroso. Por isso que eu gosto muito de uma frase, ele é minha grande referência, tem uma foto dele original, acho que você já viu no meu gabinete, o reverendo Martin Luther King. Ele é minha grande referência. Mas o King tem uma frase que para mim é lapidar. Assim.
quando ele fala dessa religião, dessa relação entre fé e religião, entre igreja e Estado, ele fala assim, ó, a igreja não é senhora nem serva do Estado. Antes, contudo, sua consciência crítica. Ou seja, a igreja participa, a igreja forma quadros, a igreja envia pessoas, a igreja, enfim, produz pensamento, mas a igreja jamais manda no Estado ou jamais é controlada pelo Estado. E por isso que essa relação precisa ser o tempo todo questionada, modulada e equilibrada. Porque a tendência, em vários momentos da história, a gente viu, como você citou, tentar na idade, sobrepor ao outro. exatamente, na Idade Média, da ditadura, assim. É como se ela fosse mais um poder. Exatamente. Que não pode estar subjugada aos outros. Exatamente. E ela tem que ser, eu tenho, assim, a minha convicção é de que a igreja tem que se manter tão perto da política e tão longe da política e que a maneira com a qual ela a melhor baliza para mostrar que ela está na posição adequada é quando ela consegue manter sua independência profética. Ou seja, peraí, nesse governo, isso aqui está certo. Não, isso aqui está errado. Isso aqui, agora de fato acertou. É isso, profético. Fala, não, isso não. Isso não pode, isso não deve acontecer nem no seu governo, nem no dele, nem no meu, nem de nenhum. Não pode. Isso para nós... não, porque o risco qual é? Se é um governo de amigos... Sabe aquela coisa brasileira? Aos amigos, tudo. E isso acontece faz anos aos inimigos, a lei. Não, peraí, a igreja tem um papel profético. Não, tá errado. Sinto muito, respeito você, tenho até proximidade maior de ideias com você, mas é o seguinte, isso está errado, ponto final. Não é negociável, não dá para negociar. Porque isso acaba, e eu estava dizendo tão perto, tão longe, que assim, não pode ficar tão perto a ponto de comprometer seu testemunho público. E também não pode ficar tão longe a ponto de ser um espaço completamente alienado e alienante. Então tem que ser uma presença pública que é civilizadora, que desperta consciências, que forma consciências, que forma quadros. Pô, a gente tem quadros históricos aí que contribuíram demais, foram forjados nas igrejas e contribuíram demais com seus países. A gente tem, William Wilberforce, parlamentar inglês, discípulo de John Wesley, fundador do movimento metodista, que responsável pela queda da escravidão no mundo, na Inglaterra e depois no mundo, por consequência. A gente tem Abraham Kuyper, na Holanda, um cara que estruturou todo o Estado holandês moderno, projetou e tal, e por aí vai. Você tem uma série de pessoas que tiveram contribuições incríveis, e que foram formadas aonde? Em comunidades religiosas, com uma visão democrática, de respeito à diversidade, à pluralidade de pensamento, porque um dos grandes problemas também nessa relação, Paulo, qual que é? Muitas vezes as pessoas acharem, por exemplo, ela sai da igreja, ela é formada na igreja, ela sai da igreja e vai atuar na arena pública. E aí ela acha que na mesa pública, a mesa pública é a mesma composição do que ela tinha na igreja. Sim. Que é muito mais homogênea. E não é. Ali na arena pública tem aquele que converge, tem aquele que diverge radicalmente, tem aquele que é de outro polo e tal. E assim, é nesse encontro aqui com esses diversos, é nesse respeito à diferença que a gente consegue, através do nosso testemunho, através da nossa presença, oferecer caminhos alternativos ao que está aí, né? Eu tenho uma pergunta aí para você, juntando o que você falou na resposta anterior com a dessa. Você falou na resposta anterior que está super polarizado mesmo, as pessoas estão como se fosse torcida ou fanatismo, e eu não sei, pode ser que não seja, mas um dos motivos que eu acredito que isso aconteça é porque as pessoas começaram a participar da política e aí elas foram participar sem preparo da forma que elas sabiam. Então, como eu torço pro meu time, vou torcer pro meu político, alguma coisa assim. Não teve um preparo para o cara conseguir abstrair ideias, debater, pensar, eu posso discordar dessa pessoa sem mudar de lado. E isso também eu vejo acontecendo na igreja. A igreja entrou na política, só que aí... A questão da igreja que eu queria perguntar para você nessa falta de preparo existe uma falta de preparo do cristão de entender que o que garante o direito dele ter a fé dele é o fato de que o outro também pode pensar diferente? E esse é o fla-flu que a gente vive dentro da igreja? Tá funcionando assim? Com certeza, é isso. É uma impaciência que é fruto do nosso tempo, que é muito fruto
dos nossos smartphones, né? Onde a informação precisa ser rápida, rasa e de facílima compreensão. Clickbait, né? É isso. Então, e aí, você, além disso, você agrega uma outra camada que é de fake news. Hoje as pessoas não se informam mais pelas fontes tradicionais, né? Porque o ideal na informação não é você ter só uma fonte, mas ter várias fontes e ali você vai, opa, peraí, eu tô vendo... exige tempo e preparo, claro, né? Entendeu? Exige o pensamento crítico, e eu acho que a igreja tem um papel super importante nisso, em formar o pensamento crítico, porque a gente é assim dentro das nossas igrejas. A gente ensina as pessoas, ao contrário do que os preconceituosos aí fora imaginam, a gente ensina as pessoas a olharem a Bíblia, a criticarem a Bíblia, a entenderem, opa, peraí, mas isso aqui não é bíblico não, o que você está falando aí tá fora e tal. Agora, o problema é que não se tem mais, por assim dizer, não se tem paciência para isso. Num mundo rapidíssimo, as tais correntes de WhatsApp passaram a ser a principal fonte de informação hoje da maioria dos brasileiros. E isso é um problema. E aí você fica porque bem você confortável sai na sua bolha. Lógico, você sai da alienação política. Você sai de um estado de alienação para uma imersão completa, sem ter o pacote inteiro das informações, sem ter alguns instrumentos que possam te dar melhor discernimento. Isso é uma bomba no médio e longo prazo. Você vê que as pessoas... Você tem ainda os algoritmos, né, que fecham as pessoas em bolhas, que as mantêm aprisionadas a informações que, na maior parte das vezes, são mentirosas. Ou só da perspectiva que ela gosta de ver as coisas. Ou só da perspectiva que ela gosta de ver as coisas. E isso vai fazendo com que o mundo fique cada vez mais dividido, com que as pessoas conversem cada vez menos, mas a gente precisa se lembrar que, seguramente, tem gente que está ganhando muito com isso. Tanto politicamente... quanto economicamente. Entendeu? Isso. E agora, como é que a gente. Interesse por trás. Como é que a gente rompe isso? Se a gente está falando a partir do nosso locus de igreja, o espaço da igreja, por exemplo, da gente conseguir se encontrar para conversar sobre essas coisas de uma maneira mais desarmada, de uma maneira menos ideológica, inclusive trabalhando a partir de teologias públicas saudáveis. Eu costumo dizer o seguinte. Se na sua teologia bíblica só cabe uma ideologia, só cabe um partido e só cabe um candidato, desculpa, você não tem mais teologia pública, você só tem um candidato ou um partido, você só está fazendo política. Porque a teologia pública, ela é muito mais ampla. Eu, por exemplo, eu não consigo, e aí se fala isso hoje em dia, falou isso, porque é isentão. Eu não sou isentão. Eu tenho clareza nos meus pensamentos e tal. Mas assim, eu não consigo hoje me enquadrar numa ideologia clássica dessas que estão aí, que eles estão debatendo. Eu não consigo entrar num pacote. Porque eu olho de um lado, tem coisas que eu gosto, que me identifico, e coisas que eu não me identifico. Eu olho para o outro lado, há coisas com as quais eu me identifico e há coisas com as quais eu não me identifico. E eu falo, eu não sou isso e também não sou isso. Eu sou uma coisa que pega coisas daqui, que tem coisas dali, que une ideias. Né? Por exemplo, sob o ponto de vista da esquerda, sem dúvida nenhuma, as questões sociais, a garantia de direitos, a proteção às minorias, sem dúvida nenhuma, isso na esquerda me atrai muito. Por outro lado, no campo da direita, a questão da liberdade de pensamento, a questão da facilidade para o empreendedorismo, os mecanismos que facilitam isso, um Estado que possa ser mais racional, que possa ser mais ágil. Você vai olhando e vai vendo, puxa, tem um balanço aí que pode ser feito. Agora, querer se enquadrar, hoje em dia, para mim, está muito claro. Assim, se colocar numa ideologia... Você é o quê? É de direita? Todo mundo você é de direita, é de esquerda? Peraí. O pessoal quer te enquadrar rápido. O tempo todo as pessoas querem enquadrar assim. Rótulo. E o rótulo diminui a gente. Assim, eu não caibo nesse rótulo. Te coloca num grupo e te atribui os defeitos e as qualidades do grupo e você não pode ser mais você. É isso, entendeu? É isso. Não faz sentido. Né? Eu tive esse embate na faculdade, né? Que eu fiz a USP. E na época teve uma greve geral. E aí, então, o campus de São Carlos, onde eu estava, não entrou em greve. E aí, no Comando Geral de Greve, dizia que o campus não entrou porque um grupo de direita cristão tinha influenciado o campus para não entrar em greve. E eu era o presidente do grupo cristão. Aí eu fui lá no Comando Geral de Greve, eu nunca me esqueço dessa experiência. Fui no Comando Geral de Greve lá do DCE, da USP, com uma carta... O que vocês estão falando? Uma carta aberta, né? E fui lá entrar, os companheiros...
E eu percebi isso. É um número pequeno de pessoas que são os políticos profissionais que estão lá fazendo faculdade para fazer política. Vamos lembrar que eu estou falando da década de 80, né? E um monte de gente inocente e útil querendo ajudar. Aí, na hora em que eu me posicionei lá, eu falei, olha, eu vim aqui dar um relato do campus de São Carlos. Eu falei, então, o companheiro aí vai falar sobre o campus de São Carlos. Aí eu falei, foi dito lá que um grupo de direita cristão impediu o campo de entrar na igreja. Eu quero dizer que isso é uma contradição semântica, porque se o grupo é cristão, ele não pode ser de direita. E se ele for cristão, de direita, ele não pode ser cristão. E eu quero explicar por quê. Aí quando o presidente lá percebeu o que eu estava falando, me cortou a palavra. Claro. Né? Aí eu falei, escuta, isso é democracia? O pessoal, é assim que funciona? Aí o pessoal, deixa ele falar, que é a maioria que quer realmente justiça e não está polarizada. E aí, então, eu falei, moral da história, estava em Ribeirão Preto isso aí, começou um grupo de cristão em Ribeirão Preto depois daquela reunião do DCE. Agora, o que eu queria colocar em função disso, é uma coisa que também me acompanha, né? Quando você vê na Bíblia Efésios dizendo que a igreja, que é o corpo de Cristo, está sentada à destra do Pai, e debaixo de seus pés estão todo nome, domínio, poder, potestade e principado que se nomeia, essa escalinha aí é uma escalinha que começa com o nome, que é o que a gente sabe, é o meu nome, o meu sobrenome. Então, você tem um Bezerra no nome, você sabe quem é o seu pai. Uhum. Você já imagina quem é a pessoa. É que numa sociedade quatrocentona é o nome que vale, né? Uhum. De que família que você vem. Em muitos lugares, São Paulo, graças a Deus, é um pouco diferente disso. Mas em muitos lugares, se você tem o nome certo, você está certo. Se o nome errado, dançou. Aliás, eu vi aqui uma estatística... Isso desde os tempos bíblicos. Os clãs lá... nome. Você é filho de quem? Você é órfão, desculpa. Tá fora. Tá fora. Né? O nome mais comum no Brasil é Silva, tem 5 milhões. O segundo é Santos. E o terceiro é Oliveira. Olha. Então eu tô no terceiro nome. E o quarto é Souza. Pô, eu jurando que o Bezerra tava nesse participando ranking aí. Então o nome não é o que vai me salvar nessa história. Depois vem domínio, que é a questão realmente da propriedade, da terra. Então um nome estabelece um domínio. Você vai no cartório, aquele nome diz, é dono desse lugar. Então é uma coisa bem humana, né? As relações de onde você veio, o que você tem de propriedade. O terceiro é poder. E poder já é uma instância invisível. E eu vou ficar no poder aqui, só para dizer que depois disso vem potestade e principado, que claramente tem uma conotação espiritual. Uhum. Né? Então são coisas que não são humanas, mas que a igreja está dominando. Ela domina os demônios, os anjos, nos lugares celestiais. Mas quando fica no poder, aí temos poder executivo, legislativo, judiciário, que são coisas invisíveis, mas que têm total controle sobre nomes e domínios. Que são eles que regem, executam ou definem as regras do jogo. E eu acho, aí vem minha colocação, depois eu queria ouvir a sua opinião. Quando nós estamos elegendo um cargo executivo, eu deveria votar em ideias e não em pessoas. Porque a pessoa que está lá executando aquilo naquele tempo, ele tem uma cabeça de o que fazer. Então, se, por exemplo, o Brasil está no momento em que eu tenho que aumentar a prosperidade, eu tenho que escolher alguém que tem condições e tem um ideário de investir em prosperidade. Se eu estou no momento que eu estou tendo uma grave injustiça social, eu tenho que escolher alguém que pensa na distribuição de justiça social. Isso são ideias. Ideias. Ah, mas o candidato tal eu não gosto dele. É isso. E daí que você não gosta dele? Que ideia que ele está falando? Quais são os valores que ele representa? E ele vai fazer isso bem? Então eu vou escolher pela ideia, e não porque eu gosto ou não gosto, que é como a eleição vai jogar. Ela vai jogar o tipo físico, a roupinha, a frase. O medo também. Vai demonizar a pessoa. O medo do outro. O medo do outro vai ser a pauta principal para... Saiu do campo das ideias. E no campo das ideias nós somos cristãos. Nós temos uma cosmovisão cristã. Nós temos que pensar como cristãos e se a pessoa tem ideias cristãs. Agora, quando eu vou para deputado, senador, vereador, eu estou elegendo uma pessoa. Eu tenho que saber quem é o indivíduo. Uhum. Porque ele vai estar falando aquilo e vai criar uma lei
daquilo que ele pensa. Então, eu estou dando poder para um cara fazer um voto de acordo com como você acabou Você está de dando dizer uma aqui. procuração. Estou dando uma procuração. E aí é na física. É isso. É na É física. Então, eu acho que inverteu. Porque ninguém lembra de quem foi o vereador que ele votou há 4 anos atrás. Não mesmo. A gente fez uma pesquisa no Instituto aí. É. Ah, é? Eu saí com a câmera perguntando para as pessoas. Ninguém lembra Coisas quem do votou. tipo, quem você votou para vereador, deputado, qual que é o papel de um vereador? Zero, sei lá, entrevistei muita gente, entrevistei 50 pessoas, zero respostas sobre qual é o papel do vereador. Ninguém sabe. Agora, quem votou para presidente, para governador do estado, o cara vai lembrar. Do nome, né? Porque ele vota no nome. Então, o processo está invertido. Perfeito. Sem falar, que aí eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, que o terceiro poder, que é o judiciário, esse eu não sei nem o nome nem a ideia, né? O cara tá lá fazendo a barbaridade. Não, e sim. Eu não tenho nem ideia do nome. E em que pese a minha fala toda aqui, e que muita gente acredita que é um poder politicamente absolutamente isento. E nós não sabemos né? que algumas manifestações não são. Não Não são, tá aí. Quer dizer, um dos grandes debates no país, a própria, enfim, a Operação Lava Jato, uma série de outras coisas que aconteceram, que trouxeram coisas boas, avanços ao país, mas que foram claramente contaminadas pelo processo político. Assim como é o sistema judiciário no país. Não existe essa isenção que tantos dizem e tal. E você está falando uma coisa com a qual, assim, a gente converge muito. Inclusive, por exemplo, eu sou por conceito, aliás, meu partido é ou era. Esse Brasil. Parlamentarista. É verdade. Continua. Teve o Continua. plebiscito sobre A primeira experiência política que eu vivi, na universidade ainda, eu organizava pessoas, enfim, garotos, jovens para o debate, inclusive na igreja, sobre a questão da consulta plebiscitária para o parlamentarismo. Eu sigo acreditando no parlamentarismo. Porque o parlamentarismo, ele evita isso que a gente tem hoje, que na verdade é uma grande distorção da democracia. As pessoas, é o que você está dizendo, as pessoas não votam em programas, elas não votam em ideias, elas não votam... no personagem. Ela vota no personagem. E o presidencialismo brasileiro, especialmente, é uma fábrica de crises. É uma fábrica de crises. Porque as pessoas votam num personagem que às vezes pulou de um partido, sempre, né? É de um partido no outro, é de acordo com a conveniência do momento, vai, volta, vai. E assim, a discussão da eleição, e aí vocês vão ver, a eleição tá aí. A eleição tá aqui. A discussão da eleição, como o Geraldo Alckmin que fala, né? A discussão da eleição se resume hoje a temas, ele que fala do jeito dele lá, temas de alcova. É isso. É discutir qual é o hábito de fulano, o que o outro disse, como é que ele grita, não grita, faz, não faz. Mas peraí, o que isso de fato impacta na maneira de ser governo, na maneira de dirigir uma nação? Você vê a diferença, por exemplo, você vê na Inglaterra, onde funciona o parlamentarismo. O Boris Johnson esgotou. Como modelo, os caras falaram, não dá mais. Até porque você... como exemplo... Fez festinhas quando não devia. Acabou. Você como exemplo de líder, você não tem mais, você não tem moral para governar um país. Acabou. Você sai. E não tem trauma, não tem nada. O cara reconhece, fala, peraí, perdi a maioria. Não tenho mais condição de executar o programa. Com licença, pessoal, escolham entre vocês porque eu tô saindo. Né? Mas só uma pergunta aí, porque eu fiz eu participei desse plebiscito, né? E o parlamentarismo pressupõe uma educação da população sim. que não caia nessa esparrela, porque senão fica uma instabilidade de poder. Se tiver um voto... Tipo na Itália? A Itália é um bom exemplo que realmente governos vão e vêm, assim... 3 em 3 meses é um novo. Eu não sei, nós brasileiros tínhamos que investir muito em educação para que a pessoa não tivesse a cada momento fazendo uma moção, né? Eu acho que veja Israel lá, quanto que às vezes eles tentaram para poder resolver quem era o primeiro-ministro, porque não chegavam no consenso. Você tem, vamos dizer, esse é o outro ponto extremo crítico do parlamentarismo, mas o parlamentarismo pressupõe algumas coisas. Partidos fortes, programas claros.
O Brasil está com quantos partidos? 37, 42? Eu acho que é o segundo maior do mundo em número de partidos. Cara, vamos ser honestos. E é o assim. maior do mundo em percentual do PIB com gasto Vamos ser público sinceros, nesse existem sentido. 40 partidos de 40 ideologias diferentes? Não existe. Não. Existem Não é, 35 eu não, espertalhões eu não tô aí. eu não tô dizendo que tem que ter 2 ou tem que ter 3, mas assim, 5, 6 partidos, e aí eles formam Mas aí frentes. você não sufoca ainda mais quem tá vindo com uma ideia nova? Eu acredito que não, sabe por quê? Porque eu, por exemplo, eu defendo candidaturas independentes. Aí eu sou sim, defensor tá. dessa ideia. Eu Não acho que a pessoa ser obrigado a filiar o partido. não precisa, deixa ser candidato independente. Aí funciona. Entendeu? Dá liberdade. É, O cara, legal. se ele não cabe dentro do modelo tradicional, deixa ele ser candidato independente. Não é fácil. As Não. pessoas acham que é simples, é muito mais Você complexo. precisa ter uma Não. comoção popular Claro. real para Outra, você pra conseguir ele, chegar em algum ele tem lugar. que garantir sozinho a cadeira dele. Ou seja, ele tem que ter no mínimo, ele vai sair, ele vai ter que ter no mínimo 200, 300 mil votos. Não é simples, mas eu acho saudável para a democracia. O que eu não acho saudável é essa quantidade absurda de partidos que, na verdade, não são partidos, são legendas. Né? São microempresas, na minha Cara, opinião. eu fui líder do meu partido na Assembleia Legislativa durante vários anos. Poxa, a gente sentava ali, você senta, para você fazer o consenso de qualquer votação, tinha, acho que na época, se não me engano, alguns anos atrás, tinha 17 partidos. Você tem que sentar com 17 líderes. E alguns líderes de si mesmos. Partidos que só tem ele. Eu não estou desqualificando a pessoa ou o partido, não é isso, mas estou dizendo o seguinte: isso fragmenta de tal É forma ingovernável, né? que vai. E aí, enquanto é republicano, porque você tem pessoas que são republicanas, falam, não, peraí, eu quero votar isso, mas olha, a minha cidade tem que estar contemplada no orçamento de forma diferente. O hospital da cidade tem que virar, da minha cidade tem que virar a prioridade. Republicano, tá na Tá luta. dentro das regras do jogo. Agora, o duro é quando isso aqui não é republicano. Uhum. Entendeu? A A contraparte. contraparte é, peraí, vem uma proposta esquisita e tal. Agora, esse sistema, nesse sentido, ele fragiliza mais. Então, tem que ter partido forte, tem que ter educação de base. Aí volta Esse é o problema do ao Brasil. primordial. E nós temos que trabalhar isso. Agora, enquanto a gente tiver essa cultura de votar em personalidades, porque hoje a disputa que vai acontecer daqui a alguns dias no país É de é uma dois disputa nomes. de personalidades. Entendeu? E aí, um voto, muitas vezes, de eu não acredito nesse, mas voto contra aquele. E eu não acredito naquele É um voto de desgosto, né? Que você Entendeu? fala, qual que é meu maior desgosto por causa aqui? dessa distorção, por causa dessa distorção. E na escolha e as pessoas esquecem Do isso legislativo. do legislativo. Totalmente. Vota nas personalidades e o legislativo quer saber, deixa. Que é o mais poderoso dos três poderes. Pois é, e na última eleição a gente teve a coisa da tal... Não, agora a nova política. A nova política da política do YouTube, a política da lacração, o que deu? Nós vimos. O cara caçado na Assembleia Legislativa, os caras sendo caçados aí em vários parlamentos do Brasil, né, com discursos radicais e insustentáveis, com pouquíssima produção legislativa, geração de factoide atrás de factoide, o tempo inteiro com a câmera ligada, e a população que precisa de fiscalização do serviço público de saúde, que precisa de políticas públicas para resolver o problema da população que está em situação de rua que está aumentando para caramba, que precisa de novos modelos econômicos, que precisa de outra... Não acontece o debate, porque a mesma lógica foi transferida para os minoritários. Uhum. Quer dizer, é a votação na personalidade. Peraí, eu não estou votando na personalidade. Eu estou dando uma procuração para alguém votar em meu nome. É isso a democracia representativa. Para alguém apresentar leis em meu nome, né? Não tem coisa mais vergonhosa do que você votar em alguém, o cara vai lá e começa a falar coisas que são antítese do que você acredita. Mas por quê? Não tem pessoa nem compromisso sabe. partidário nenhum, não tem história de serviço, nunca teve qualquer envolvimento público. E aí eu vou até trazer um pouco para o nosso ambiente cristão. Para o nosso ambiente cristão, é ainda mais complicado, porque as pessoas votam baseado... Ah, fulano não sabe o Salmo 119? Ele canta o hino da harpa cristã? Pô, beleza, então ele é ótimo, ele vai ser ótimo. Aí o cara chega lá, ele acha que o carisma da igreja se transfere para a arena pública. E aí o cara chega lá, ele não sabe nem para onde ir, ele não conhece o regimento, ele não tem a mínima noção do que ele deve defender ou não, do que ele vem propor, ele não consegue montar um time, minimamente, um Tem time uma pauta técnico, radical não consegue. um time técnico-político, aí ele fica fincado numa pauta radical que muitas vezes
Vou citar uma pauta que elege e assusta e tal, não sei o quê, que é uma pauta, enfim, que é o aborto, por exemplo. Uhum. Né? Eu tenho uma posição muito clara, eu sou contra o aborto. Enfim, posição clara, pública e tal. Agora, eu não uso isso, eu não me escoro nisso Pra fazer palanque. para fazer palanque. É simples. No que mudou a pauta do aborto no Brasil nos últimos 30 anos? Eu acho que nada. Nada. Porque fazer-se o debate é salutar. Tem mais é que debater. É, não é, vai, avança, não avança. Enfim, tem mais é que debater. Agora, a lei tá aí, tá posta, tá muito clara e vem sendo mantida. Agora, tem gente que vai se elegendo assim, olha, se você não votar em mim, vão aprovar uma lei que vai garantir o aborto. Ou o inverso. Olha, se você não votar em mim, esses caras vão impedir que mulheres que foram estupradas possam vir a ter o acesso ao aborto legal. Então fica esse jogo que, na verdade, favorece dois polos, é só desinformação e, na prática, não produz nada, desqualifica a política. E o que a gente precisa é reverter isso. Vou voltar para a igreja aqui nesse ponto do aborto. Aborto. Tá, então vamos Eu queria falar para não sair daí. Porque eu ouvi esse negócio, conheci esse pessoal, achei fantástico. E eu acho que isso é igreja. Existe um movimento, acho que é americano, né? Que está em inglês, que chama Seeds of Love, né? Que é da Sol. Então, lá no Nordeste acontece, aqui está vindo para São Paulo, nós estamos vendo como é que a gente apoia esse povo, que é você apoiar e ajudar a mulher que está com a gravidez indesejada a ela escolher não abortar, né? E se ela escolher não abortar e quiser ter o filho, excelente, é o apoio para ela ser a mãe. Se ela escolher não abortar e não quiser o filho, tem toda a estrutura de adoção que é colocada junto ali, né? Então, isso é cartaz de outdoor na rua, conscientização, se você está com uma gravidez indesejada, nos procure. E aí é um grupo que vai estar lá apoiando, dando todo o apoio psicológico e tal, para dizer, não aborte, não aborte. E a estatística que me estarreceu, 40% dos abortos no Brasil são de mulheres evangélicas. Nossa. Fiquei impactado com esse número. Que é o fato de que isso é geralmente uma gravidez indesejada vem de uma adolescente ou de uma jovem, né? Uma pessoa não casada. Tem o aborto de quem não quer ter mais filho, casado e tal, mas tem muito da pessoa que não é casada e engravidou, e aí na igreja ela tem um preconceito de falar, puxa, não é mais virgem. Então ela busca um aborto clandestino para manter a aparência de que está tudo bem. E aí, então, esse ministério começa a ajudar. Eu fico imaginando já a lacração que vem quando você vai para a rua e fala, quem não quer abortar, estamos aqui, ó, tem o direito de não abortar e nós vamos ajudar. Eu acho que a igreja deveria participar nisso. Quem quer fazer o que a gente acha que é certo, nós apoiamos e ajudamos. Nós estamos aqui para dar todo apoio psicológico, toda a estrutura, a infraestrutura de adoção, ou de te colocar no ambiente familiar que melhore isso, né? Então... Até para ser coerente com o discurso. Maravilhoso. Eu vou além. Eu penso que, nessa questão, os movimentos pró-vida, eles precisam ir adiante no sentido da proteção. Porque o que eu vejo há uma ênfase correta na proteção da vida intraútero, mas no momento em que aquela criança vem ao mundo, por exemplo, parece que há um esquecimento, né? Não há a mesma mobilização em favor dessa criança, em favor da questão da adoção, em favor da questão da proteção. Nós estamos nesse momento, a gente fez um censo específico de levantamento de crianças e adolescentes em situação de rua, né? Nós temos 3.741 crianças em situação de rua em São Paulo. A estatística está mostrando para a gente o seguinte, de cada 10 crianças em situação de rua, uma dorme sozinha na rua, 2 estão abrigadas em serviços nossos da prefeitura e outras 7 estão na rua durante algum período do dia para sobrevivência.
ou sendo explorada por um adulto para poder trabalhar e entregar alguma coisa, ou sendo explorada sexualmente, enfim, para sobrevivência. E aí exposta a riscos, violência, doenças, Tudo que é uso de de ruim. droga, tudo que é de ruim, de violação de direito, né? Agora, por exemplo, eu sinto que falta um avanço nessa direção. Uma mobilização intensa na proteção dessa faixa etária seria muito importante, né? A gente sabe, cada vez mais, quanto mais a ciência avança, nos mostra que a primeira infância É muito importante. é crucial no desenvolvimento de um ser humano. Agora, imagina um ser humano na primeira infância se desenvolvendo na rua. Isso prejudica o desenvolvimento da linguagem, da cognição, da forma relacional, da própria inteligência, enfim, interfere no jeito de ser gente. Se a gente tivesse a capacidade de mobilizar forças nessa direção, eu penso que o nosso testemunho público seria ainda mais contundente, seria ainda mais forte. Puxa. E esse é um, de fato, aqui eu exponho um desejo do meu coração mesmo, sabe? Se a gente conseguisse se mobilizar nessa direção, até para não se acusar os movimentos de serem, sei lá, moralistas ou qualquer outra coisa. Não, peraí, a gente está preocupado com a criança, né? Com a criança desde o útero até o seu nascimento, até a primeira infância e até ela chegar à adolescência e à juventude, né? Então, o que nós estamos fazendo para ela? A gente está se mobilizando, protegendo aqui, fazendo ali, fazendo um trabalho. Vocês fazem um trabalho incrível com o CRE, com escola, a própria creche, enfim, uma série de coisas que podem ser feitas, né, que garantem isso. E mais uma coisa que é bárbara hoje em dia que a gente tem, que é uma nova política, né? Que é o da família substituta, né? Que é super importante, muito melhor do que uma criança estar numa instituição. Claro que não é fugir do papel do Estado. O Estado tem seu papel, tem que garantir, tem que preservar. Não, isso aí. Agora, orfanato é uma palavra do passado. É isso. Agora, nada substitui a presença de uma família, sabe? A presença de uma família, de um pai, de uma mãe, ou a lei prevê, inclusive, de que seja uma família monoparental, né? Mas esse é o termo, né? Mas que seja uma pessoa... Espero que continue. Pois é, mas que seja uma pessoa ali, um adulto que é uma referência para aquela criança. A presença humana é insubstituível, né? Isso que você falou lá nos Estados Unidos é uma piada que comediantes democratas fazem contra conservadores, que eles se preocupam com a vida até a hora do parto. Ah, é? Então, encaixa nesse assunto aí que você falou. E vai de encontro com os seus programas, né? Você fez um Sim. programa para cuidar do pré-natal, agora Sim. tá emendando na creche, Sim. e vamos continuar emendando. Puxa, mas olha, 3.700 crianças, não parecia tão difícil, né? Pois é. Parece um número Puxa baixo para uma vida. cidade de A gente 15 milhões. 12 zeraria milhões. o número de crianças na rua. É isso. É claro que tem família por trás, mas olha, eu acho que é um projeto que a gente tem que encarar como igreja. Eu não tenho a menor dúvida, sabe? E encarar mesmo como missão. Você vê, a população em situação de rua. A gente saltou, nós antecipamos o censo, né? O censo deveria ser em 24, a gente antecipou agora para 2022. A gente saltou, entre 19 e 21, nós aumentamos 7.540 novas pessoas em situação de rua em São Paulo. Aumentou 31%. E qual foi o dado que mais nos chamou a atenção? Um aumento de 111% do número de famílias, ou de pessoas que relatam ter alguém com um vínculo familiar em situação de rua. Quer dizer, nós temos um aumento substancial de famílias que foram para as ruas nesses últimos 2 anos, em virtude da pandemia, em virtude da crise econômica, em virtude da própria situação de fragilidade econômica do país e do mundo. Quer dizer, aliás, isso não é só um problema paulistano, isso é um problema nacional. É isso. Eu fiquei mais impactado com a quantidade de pessoas morando na rua tem o lá dobro, do que aqui. Tem o dobro. É muita gente. Lá tem 60 mil pessoas vivendo em situação de rua. E é o cara descendo de Bel Air de Ferrari e um secto de pessoas acampadas na ponte que ele passa todo dia. Assim. Aqui em São Paulo parece até menos chocante. É isso. E a gente teve um aumento grande desse número de pessoas, desse número de famílias, e chegamos a 31.884 pessoas em situação de rua. Se você olhar por um lado, comparativamente com a população de 70% das cidades do estado, elas têm uma população igual ou menor do que 30 mil. Ou seja, a gente tem uma cidade dentro da nossa cidade. Sob esse aspecto, é grande. Sob o outro aspecto,
do qual a gente poderia mobilizar o povo da fé, o povo da solidariedade, o povo da fraternidade, o povo do voluntariado. Não, insisto, não substituindo a ação que a prefeitura tem que fazer, que o governo do estado tem que fazer, não substituindo nada. Mas se a gente conseguir se mobilizar, esse desafio seguramente é muito menor, fica muito menor. Você tem 12 milhões de habitantes. É cidade, isso. Né? Se tiver a estatística de 30% de evangélicos, você está com 4 milhões de evangélicos para segurar 35, 37 mil pessoas. Em situação de rua. Mateus 25 neles. Né? Era isso. Em nós, né? Em nós. Evandro, Verdade. põe aí na tela, Mateus 25. E aí, indo nessa linha, eu queria te fazer uma das perguntas aqui que eu comentei no começo, que eu vi no seu Instagram, você falando sobre o projeto Reencontro e a Vila Reencontro. Vi até que gente estava fazendo corte maldoso do que era o projeto. Então eu queria ouvir de você o que é esse projeto, é você que está tocando ele, como é que funciona, qual que é a ideia do projeto? Ele é um projeto intersecretarial, é um esforço de várias secretarias da capital, né, que é coordenado por nós, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que tem 3 pilares. Né? Por que tem 3 pilares? Por que esses 3 pilares? Porque a gente está olhando para a população em situação de rua de uma maneira completamente diferente, distinta do tradicional. O tradicional olha para a população em situação de rua como se fosse um bloco homogêneo. Indivíduo solteiro, sexo masculino, com doenças mentais ou abuso de drogas, desempregado, que está muito tempo na rua. Tem um recorte importante, significativo dessas pessoas nas ruas? Sim, tem. Mas elas não são o único recorte. Você tem um bloco absolutamente heterogêneo. Citei agora mesmo o aumento de 111% das famílias. Bom, então qual foi o primeiro passo do reencontro? Responder a demandas heterogêneas de forma específica. Então, para cada grupo, uma resposta. Porque o que estava se vendo aqui, uma única resposta para o grupo, não funciona. Só o centro de acolhida, aquele, parece um ginásio, 500, 600, 700 pessoas, enfia todo mundo lá dentro e isso não responde, isso não transforma, isso não muda. O que a gente fez? 3 pilares. A gente está requalificando os centros de acolhida, não tem mais, estamos trabalhando para não ter mais centros com 400, 500, 600 pessoas, no máximo 200, centros menores, mais humanizados, atendimento melhor, qualidade melhor da alimentação, possibilidade melhor de recuperação integral daquele indivíduo, e espalhando mais pela cidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente ampliou o número de vagas em hotéis para a população em situação de rua. Dobramos. A gente saiu, no começo do ano, nós tínhamos 1.500, 1.700, até o final do ano a gente vai chegar a 3.300 vagas, voltadas prioritariamente para famílias com crianças, mulheres e idosos, em hotéis. E o terceiro, super importante, que é a unidade modular de moradia, que é um módulo feito de um material que traz conforto térmico, traz conforto acústico, não é inflamável, 18 metros quadrados, comporta muito bem uma família de 4, 5 pessoas. Como se fosse um estúdio. É isso. Um banheiro privativo, uma cozinha privativa. Ali a pessoa vai passar de 12 a 18 meses, com a integração de vários programas da prefeitura, uma unidade básica de saúde, um restaurante Bom Prato, alimentação, programas de assistência social de acompanhamento, saúde mental e Secretaria do Trabalho presente na capacitação e reinserção laboral dessas pessoas. Uma saída qualificada. Você faz o quê? Você inverte a lógica tradicional, que é o modelo do Housing First, utilizado em outros países do mundo com sucesso. Você faz o quê? A lógica tradicional é qual? Você faz abordagem na rua, identifica, encaminha para o centro de acolhida, do centro de acolhida. Se puder, vai para um programa de habitação, ou de trabalho, ou tal, e tal. Se puder, vai indo assim. Esse não, você inverte. Você pega a pessoa, tira da rua e põe na casa. Imediato. Moradia primeiro. E quando você abre a possibilidade da moradia, você não está abrindo só a possibilidade da moradia. Porque aí, por exemplo, você está abrindo a possibilidade do emprego. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, um tanto de pessoas que vivem em situação de rua não conseguem emprego, querem trabalhar, têm a chance de trabalhar, podem trabalhar, fazem entrevista e aí vem na entrevista. Qual o seu local de... Onde você mora?
não tenho moradia. Derrubado na hora. Olha que loucura. Então, até isso você inverte com essa inversão de lógica. Né? Uma vila aqui no centro da cidade, na região do Parque Dom Pedro, primeiras 350 unidades, vai ter a capacidade aí para umas 1.400 pessoas, mais ou menos. É um projeto piloto. Nós temos outros 5 terrenos já espalhados pela cidade, com vilas menores, porque a ideia não é construir guetos ou uma cidade, não é isso. Né? A ideia é gradativamente ir realocando essas pessoas e também, claro, aumentar o aluguel social, né? Aumentar o número o que deu certo no mundo, nos países que deu certo no mundo. É você tirar a pessoa da rua, colocá-la para morar, dar uma habitação a ela. E aí, a partir daí, monitorá-la até que ela tenha condições de autonomia plena, porque o foco é esse, o foco é devolver a autonomia. Então, é transitório, assim. É transitório. Entra, se capacita e o foco dela é sair de lá. Exatamente. E quais são os cuidados para isso não virar um ponto, sei lá, de totalmente depredado, ou de tráfico, ou de violência, ou de qualquer coisa? Como é que faz para esse... Ela tem que ter uma contrapartida para estar morando lá, ou ela pode morar lá do jeito que ela quiser e ela faz o que ela bem entende? Ela tem um perfil específico, tá? Então, ela tem um perfil específico que é qual? Pessoa com menos de 2 anos em situação de rua, famílias e famílias com crianças, indivíduos até 59 anos. Porque, vocês estão fazendo seleção, então, não é isso. Para os indivíduos com mais de 60 anos, a gente está ampliando outras vagas qualificadas na cidade. Para os outros indivíduos que estão sozinhos, outras vagas na cidade, no modelo de requalificação do centro de acolhida, próprio hotel e tal. Agora, ali, a ideia é levar essas pessoas com esse perfil específico para a capacitação profissional, porque elas vão receber uma bolsa para serem autônomas, aí transferência de renda, vão ser autônomas. No momento em que elas recuperarem a autonomia, aí elas saem já com um programa de moradia definitiva, e saem inseridas no mercado de trabalho, dando espaço para a próxima família que vem. E se a pessoa não quer trabalhar, ela tem o direito de continuar vivendo ou ela tem que ceder o espaço para alguém que queira trabalhar? Tem todo o monitoramento, tem todo o acompanhamento. Então, por exemplo, lá vai ser uma vila que vai ser administrada. Por exemplo, eu estive agora, o mês passado, eu tive para ver eu vi uma experiência incrível lá em Roraima, tá? Impressionante, com os abrigos que foram feitos pelo Acnur, lá em Roraima. Então, o que aconteceu lá em Roraima? Eu tive lá... Acnur é Nações Unidas Refugiados. Boa. O que aconteceu? O que aconteceu lá? Eu tive lá 4 anos atrás, quando veio o grande fluxo de venezuelanos, tudo bagunçado, as pessoas passando pela fronteira, uma loucura, as pessoas desesperadas, fugindo de uma crise humanitária na Venezuela, vindo para o Brasil, enfim... O governo foi lá e aí fez uma ação. Governo, sociedade civil, agências humanitárias organizaram aquilo. Organizaram a fronteira para receber as pessoas com dignidade. A pessoa entra. Hoje a pessoa entra, fui lá 1 mês atrás, a pessoa entra já de cara. Toma uma vacina, recebe a carteirinha de vacinação, carteirinha do SUS, enfim, os benefícios do Ministério da Cidadania e tal, e por aí vai. E aí ela vai para um abrigo, até ela vivenciar a possibilidade de interiorização, que, ou seja, abre uma vaga de emprego, por exemplo, em Santa Catarina, aparece no painel, vaga de emprego e tal, o indivíduo vai, você está no perfil tal, ele vai. Né? Agora, eu fui lá para ver o quê? Eu fui lá para ver, principalmente, a estruturação da administração desses abrigos todos. Por quê? Porque a situação lá guarda semelhanças, porque é um grande afluxo de pessoas para um espaço geográfico limitado num curtíssimo espaço de tempo. Né? Então não é fácil você colocar todo mundo lá, são milhares de pessoas que estão ali, se não me engano são 3.000 pessoas que estão ali acolhidas. Né? E aí o que se faz? Tem uma organização em parceria com o Acnur, supervisionada pelo governo, que faz o quê? A administração daquele espaço, daquele campo de refugiados. Não é exatamente esse o termo, mas é isso. Então, por exemplo, as pessoas, a partir da ONG que cuida, da OSC, lá, da organização social que cuida, então, eles distribuem tarefas entre as pessoas. Então, por exemplo, escalas com relação à fiscalização da limpeza, distribuição dos alimentos, padrões de manutenção das carpas, que eles chamam, né? Daquelas tendas, aquelas barracas do Acnur e tal. Tudo aquilo, os horários de entrada, os horários de saída. Então tem regras.
regras que são muito claras e que, inclusive, são discutidas com a comunidade. São pactuadas com a comunidade. Entendeu? Eles Então, dão input, então. é isso, ó. Escuta, ninguém tá te impondo nada, agora é o seguinte. Quais são as regras de convivência aqui? Porque nós temos um grande afluxo de pessoas aqui. Como é que vai funcionar? Ó, isso pode, isso não pode, isso não é. E se a pessoa não cumprir as regras? Bom, se a pessoa não cumprir as regras, ela estará também sujeita a sanções que estão estabelecidas no código que ela topa participar. Mas isso tudo é feito de forma democrática. Tem os representantes da própria comunidade que são eleitos ali. E ali é mais temporário, né? Mais temporário ainda, porque eles passam um espaço de tempo mais curto. Mas é uma experiência muito legal que a gente está trazendo para cá e que a gente está discutindo a possibilidade de implantar aqui na administração. Muito bom. Cara, eu tenho Falei que ia demorar aqui, ó, o assunto passamos do... Passou? Nem vi. O papo foi tão bom que eu nem... Nossa. Eu tenho uma série de 5 perguntas de jogo rápido para acabar. Você responde como quer. E vamos a elas, pai? Por favor. Tá, então vamos lá. Uma viagem para qualquer lugar. Para onde você iria? Para onde eu iria? Hoje? Uhum. Deixa eu pensar. É jogo rápido, né? Deixa eu tiver a cabeça aí. Pensar para onde eu iria no Vale Atibaia. Para onde eu iria hoje? Putz. Bom, eu tô para ir para o Canadá. O primeiro que me veio à mente é isso, porque eu tô para ir para o Canadá, porque a gente está fechando um termo de cooperação técnica bilateral com relação ao programa Reencontro. Porque eles têm um programa também similar de muito sucesso em Vancouver e Toronto, que tem funcionado muito bem e a gente quer trocar experiências com eles, tal, do que está acontecendo aqui e do que está acontecendo lá. Então, acho que de bate-pronto Canadá é um bom lugar para ir. Canadá é um bom lugar gostoso. Uma coisa que te motiva ou que mais te motiva? A luta contra a injustiça. Luta contra a injustiça. E se isso é o que mais te motiva, o que mais te irrita? O que mais me irrita? A hipocrisia. Especialmente a religiosa. Uma leve cutucada, mas muito bem colocada. Não, mas essa aí também eu concordo também. Qual rede social que você mais gosta? Eu gosto do Instagram. Gosta do Instagram? Eu gosto do Instagram. Ele eu acho que é que eu mais cancelou? uso. Ainda não. Mas foi invadida a semana passada. Eu vi que você postou o Foi vídeo falando invadida a que você semana passada, foi hackeado, fiquei com medo, nós ficamos com medo, mesmo com dupla proteção, tudo, foi Eu hackeado. tenho uma agência que faz marketing pago para justamente pessoas que têm Instagram, acontece, viu? E tem gente que investe uma nota preta e do nada perde a conta. Muito cuidado com isso. Meu Deus. Se essa é que você mais gosta, tem alguma que você fala, não presta pra nada, essa rede podia acabar. Cara, eu tô muito impaciente, assim, com o Facebook. Acho que o Facebook virou um espaço chato, entendeu? De um monte de... Todo mundo é especialista em microtemas e todo mundo quer brigar pelo brigar e as pessoas... Você põe um post lá, as pessoas não estão nem discutindo o post. Não sabe nem a ideia, né? Elas querem xingar alguém, elas ficam se xingando entre si, se engalfinhando. No começo eu achava bacana, porque era um espaço onde tinha mais espaço para escrever, podia fazer um debate melhor, tal. Mas hoje eu estou muito, assim, muito impaciente com o Facebook. Se eu pudesse, é que eu não posso por dever de ofício, mas se eu pudesse eu eliminava essa rede. Entendi. Tá bem polarizado, que nem você falou, as pessoas não podem discutir. 3 hobbies. Você vai dar risada. Eu adoro ler, gosto de ler. Eu adoro jogar futebol de botão. Olha, esse é um hobby inusitado aqui no podcast. É um hobby. Com bolinha de feltro, assim, redondinha. Bolinha de feltro, redondinha e tal. Já disputei... Pouca gente sabe que no meu currículo tem o fato de eu ter disputado o Campeonato Paulista de Futebol de Mesa. Eu e meu irmão. Nós estávamos no ranking e tal. Uhum. E o que mais? E viajar. Eu acho que viajar, seja para onde for, perto, longe, enfim, viajar eu acho que Dá uma mudada como na hobby cabeça. é a coisa que mais refresca, talvez o melhor investimento. Tendo a possibilidade, toda viagem de alguma maneira traz um aporte novo, cultural, gastronômico, espiritual. Eu já fiz viagens com todos os motivos e tem aquelas que te enriquecem demais espiritualmente. Tem outras que culturalmente e tem outras que você tá pertinho. Descansa. Outras de descanso e outras que é para beliscar coisinha, tal, no interior, o docinho e tal. Bom. E ir para o Canadá fazer um campeonato de futebol de botão de neve. Depois escrever um livro sobre isso.
E para terminar, a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo, na sua opinião, como será o futuro? O que você espera do futuro? E aí você pode falar de curto, médio, da eternidade. Você escolhe o futuro que você quer comentar, mas o que você espera do futuro? A minha memória depois do pós-Covid tá me escapando algumas coisas, né? Mas acho que foi o Suassuna que disse que eu não sou ingênuo eu não sou aquele otimista ingênuo, né? Nem aquele pessimista, mais ou menos, parafraseando, mais ou menos, né? Nem um pessimista chato, assim. né? Mas eu sou um realista esperançoso. Eu acredito que eu acredito na possibilidade da gente interferir na realidade. Eu acredito de verdade que a gente está escrevendo a história das nossas vidas, a história da nossa cidade, a história do mundo. A gente está escrevendo isso a 4 mãos com Deus. Deus é tão incrível, né, que ele nos dá, inclusive, essa possibilidade de, junto com ele, a gente ir escrevendo esse futuro, mudando situações, mudando caminhos, mudando destinos. E eu sou daqueles... Eu acredito na utopia do reino, né, cara? Então, eu acredito que as coisas podem ser diferentes. Eu acredito num mundo menos desigual, num mundo mais justo, num mundo menos violento. E, para isso, eu creio que, enfim, isso passa por mudanças profundas no coração humano que homem nenhum faz, educação nenhuma faz, governo nenhum faz. Só o que faz é a presença do Espírito Santo de Deus, é a revelação do Evangelho e a ousadia de seguir o convite de seguir o cara, né? De seguir o cara no caminho, de seguir a Jesus, de ser discípulo dele. Então, por acreditar nele e por tentar seguir os passos dele, eu sou um realista esperançoso. Realista esperançoso. É isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer demais pela participação aqui. Eu gosto desse tipo de assunto. Por mim é muito mais longe, mas temos horários aí. Foi bárbaro. Também me cortaram as perguntas polêmicas, viu? Não deixaram eu fazer. Eu sou um realista esperançoso. A gente chega lá um dia. Obrigado pela presença. Eu sei que você tem uma agenda apertadíssima aí. Vim aqui, foi muito bom. Obrigado. Sucesso naquilo que você faz e continue sonhando os sonhos de Deus. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. Obrigado pela honra, viu? Redes foi sociais muito bom. aí, Instagram, sim. YouTube. Carlos Bezerra JR. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Carlos Bezerra JR. No Twitter também. Tá ótimo. Brigadão, obrigado você que ficou aí com a gente essa 1 hora e alguma coisa. Volte, reveja, veja os outros também. Compartilha, gostou da visão, da conversa, de tudo mais. Compartilha para alguém e nos vemos no próximo papo. Tchau, tchau. Até lá.